Depois de 8 semanas consecutivas integralmente pintado de preto no mapa do distanciamento controlado, há pouca esperança de que a cor vermelha volte a aparecer no Rio Grande do Sul. Uma reunião do gabinete de crise do governo gaúcho, na manhã desta quinta-feira, teve o potencial de ser uma das mais complexas desde a formação do grupo. Uma reunião do gabinete de crise do governo gaúcho, nesta quinta-feira, teve o potencial para ser uma das mais complexas desde a formação do grupo. O encontro ocorreu das 9 horas ao meio-dia e na sexta-feira, amanhã, teremos uma nova classificação no sistema de combate à Covid-19. Nesta manhã, Sebastião Melo preside o consórcio de municípios da região metropolitana de Porto Alegre, o chamado Grampal, levou uma solicitação para a classificação vermelha. O gestor da capital gaúcha foi convidado no dia 7 de abril para participar do gabinete de crise do Piratini. Em mensagem nas redes sociais, Melo disse que frisou ao governador Eduardo Leite que, quando o sistema de distanciamento controlado foi instaurado, não havia vacinas disponíveis para a população. Abre aspas. Hoje, quase 1/3 dos porto-alegrenses vacináveis está imunizado com a primeira dose. Assim, podemos rever os critérios definidos para a classificação das bandeiras. Fecha aspas. Além disso, as partes querem a volta da bandeira vermelha e de mais flexibilizações, argumentando que os números de leitos ocupados e de contaminações dão sinais de redução. No Direto ao Ponto de hoje, dia 22 de abril, nós discutimos essa reunião. Eu sou Eric Halpe e bem-vindos. O número de pacientes confirmados com Covid-19 caiu 53% no Rio Grande do Sul desde o pico de internações no estado, registrado na segunda semana de março. Na tarde de ontem, quarta-feira, havia 2.515 pessoas com a doença em leitos de média e baixa complexibilidade. Apesar de ter caído mais da metade nos últimos 40 dias, o número ainda é muito distante daqueles que eram registrados antes da terceira onda da pandemia no Rio Grande do Sul. Em 31 de janeiro, quando ainda não havia ocorrido um aumento brusco nos indicadores, havia 958 com Covid-19 em leitos clínicos. Além disso, a queda nos indicadores está ocorrendo de forma mais lenta do que aquela que aconteceu quando se deu a subida, semanas atrás. Nas últimas 2 semanas, a redução perdeu ainda mais velocidade, o que preocupa especialistas. Foi com esse cenário em mente que o gabinete de crise se reuniu nesta manhã. Para conversar sobre os bastidores e as decisões dessa reunião, eu recebo a colunista de política do Correio do Povo e apresentadora do programa Esfera Pública da Rádio Guaíba, Thaline Opitz. Thaline, bem-vinda. Muito obrigada, Eric. Muito bom falar contigo e também contar com a presença de todo mundo que nos acompanha. Thaline, o que nós já temos de decisões concretas dessa reunião do gabinete de crise agora pela manhã? Olha, Eric, foi uma reunião que, só para as pessoas entenderem, a reunião do gabinete de crise define o mapa do distanciamento controlado que vai ser anunciado na sexta-feira. Esse encontro durou cerca de 3 horas e havia uma grande expectativa de que a cor vermelha, que representa alto risco de contágio, voltasse a pintar algumas regiões do Rio Grande do Sul. Mas essa expectativa vai acabar frustrada. A tendência é de que no anúncio de amanhã o Rio Grande do Sul continue integralmente pintado de preto. Vai ser a 9ª semana consecutiva nesse cenário. Apesar da manutenção do preto em todo o território gaúcho, o governador Eduardo Leite, a exemplo do que aconteceu na última semana, deve permitir mais algumas flexibilizações que originalmente não poderiam ser aplicadas na classificação preta, que representa altíssimo risco de contágio do coronavírus. Entre elas, Eric, devem estar permissões como funcionamento de restaurantes no sábado à noite e também flexibilizações relativas ao uso de parques e também quadras. A alternativa encontrada pelo governo, que pode colocar em xeque e enfraquecer, sim, a credibilidade do mapa do distanciamento controlado, se for confirmada, é a forma encontrada pelo governo
para evitar a ampliação demasiadas das regras, o que poderiam ocorrer com a ida de regiões para a bandeira vermelha e a consequente liberação possível na bandeira laranja, de acordo com a cogestão. A manutenção do estado integralmente em preto também manda um recado para a população, de que a situação segue muito grave, apesar da redução tímida de números como de internados e de contaminados. O patamar segue muito alto e qualquer indicativo de normalidade não está no horizonte, pelo menos não no curto prazo. O decreto, Eric, com as regras do mapa de distanciamento controlado, que vai valer a partir de sábado, deve ser publicado já amanhã, para permitir que os setores atingidos por flexibilizações possam se organizar já para atuação no sábado. E uma outra questão, se dependesse de ala dos técnicos do governo, o preto, sem flexibilizações, seria a decisão tomada pelo governo. Mas essa tese e esse grupo acabou vencido, ao que tudo indica, nessa reunião que aconteceu hoje. Thaline, o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, o Luiz Carlos Busato, ele levaria, como terias adiantado, né, um pedido para que a FAMURS também tivesse um assento nesse gabinete. Isso chegou a ocorrer? Tem alguma decisão sobre isso? Aconteceu sim. O secretário levou essa reivindicação da FAMURS e a reivindicação foi aceita. A FAMURS, assim como a Grampal, que é presidida pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a FAMURS de Maneco Racing, ex-prefeito de Taquari, do PT, terá assento no gabinete de crise e, portanto, cada vez mais vai acabar sendo fragilizado o discurso de prefeitos de que os agentes municipais não são ouvidos pelo governo do Estado na questão envolvendo as decisões do mapa de distanciamento controlado. Thaline, tu mencionaste a área técnica do governo, né, que está bastante fechada na permanência da bandeira preta. O governo inteiro pensa assim ou existem algumas vozes dissidentes? Na verdade, os técnicos são os técnicos da área da saúde, né? A sala de técnicos da área da saúde, por eles, as restrições seriam inclusive mais rígidas do que as estabelecidas na bandeira preta, que o governador já mencionou muitas vezes, e de fato é verdade, o Rio Grande do Sul em preto não significa lockdown. Lockdown integra medidas muito mais duras, inclusive de circulação das pessoas nas ruas. E a defesa dessa ala, de um grupo de técnicos da saúde, é que somente restringindo ainda mais a gente conseguiria fazer no curto prazo, no médio prazo ali de 15, 14 a 21 dias, 2 a 3 semanas, fazer com que os números realmente apresentassem uma queda significativa, porque os números vêm baixando, mas ainda de forma muito tímida e se mantêm em patamares muito altos. E é essa a preocupação que o governo tem que enfrentar no momento. Existe algum indicativo de que Grampal ou FAMURS, por exemplo, tentarão alguma medida judicial para tentar reverter essa decisão? Nenhuma reunião. A FAMURS não participou dessa reunião de hoje, começa a participar das próximas, mas conversei inclusive com o prefeito Sebastião Melo após a reunião. Melo destacou o clima harmônico e de diálogo, levou uma série de argumentos para o governador Eduardo Leite e para os técnicos, entre eles de que a população de 1 milhão e 100 mil habitantes, que seriam os possíveis vacinados, né, tirando ali as pessoas até 18 anos, 1/3 da população já foi vacinada. Ele também solicitou e sugeriu ao governador a testagem em massa e uma prevenção para que as internações e contaminações não se ampliem. Não há, nesse momento, um clima bélico ou de tensionamento político em relação às decisões que devem ser anunciadas amanhã pelo governador Eduardo Leite. Por hora, não há qualquer possibilidade de briga judicial. Perfeito, Thaline, muito obrigado. Muito obrigada, Eric. Olá, eu sou Brenda Fernandes, do Direto ao Ponto. No final da tarde de hoje surgiu uma atualização em relação às bandeiras do distanciamento controlado do Estado. A Thaline vai contar sobre os novos pontos dessa discussão.
A decisão sobre a manutenção do Rio Grande do Sul integralmente pintado de preto começou a fazer água em função de uma série de articulações e pressões, inclusive de entidades como a Federação e o FEComércio. A decisão sobre manter o Rio Grande do Sul integralmente de preto ou estabelecer alterações em travas, como cálculos do distanciamento controlado, entre eles o dos leitos vazios e dos leitos ocupados de UTI por Covid, podem ser extintos ou alterados para permitir que algumas regiões do estado venham a ser classificadas com a bandeira vermelha, mas com mais restrições a partir da próxima semana. As pressões estão surtindo efeito, o gabinete de crise ainda não bateu o martelo, e isso deve acontecer apenas na sexta-feira, que é o dia justamente de divulgação às 6 horas da tarde do novo mapa de distanciamento controlado. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp, edição de Alan Falencar. Até a próxima. Tchau, tchau.